Fala, Fogão! Finalizada a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Botafogo foi derrotado pelo Internacional, o Goiás empatou com o Grêmio e o Sport venceu o Curitiba, agora a gente vê o Glorioso na lanterna da competição e a 8 pontos da primeira equipe fora do Z4, que nesse momento é o Bahia. A situação do Botafogo a cada rodada que passa vai ficando cada vez mais dramática. E a gente vai ter que se inspirar na história de um rival, que no caso é o Fluminense, no Brasileirão de 2009, para que a gente possa conseguir operar o nosso milagre. O milagre alvinegro, para que a gente possa escapar da zona do rebaixamento e permanecer na Série A em 2021. Eu vou passar algumas informações aqui muito importantes para você, para que a gente possa entender e desenhar um cenário do que o Botafogo tem que fazer pela frente e, logicamente, das dificuldades que a gente vai encarar nesse caminho. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. A gente está se aproximando dessa marca, e se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês aqui nesse vídeo é justamente a vitória do Sport diante da equipe do Curitiba, que fez com que a equipe pernambucana chegasse a 28 pontos. E nesse momento, se juntando a Bahia e Atlético Paranaense, são as 3 equipes logo acima da zona do rebaixamento. Esse era um jogo que, sem sombra de dúvida, não poderia ter vencedor. O Curitiba dentro da zona do rebaixamento e o Sport, que na ocasião, antes dessa partida, tinha 25 pontos, no máximo poderia chegar a 26, justamente para a distância para o Botafogo não aumentar para os 8 pontos que a gente tem agora. O Bahia, que é a primeira equipe fora do Z4, está a 8 pontos do Botafogo, que hoje é lanterna. Ou seja, a situação do Botafogo a cada rodada que passa vai ficando mais dramática. A única equipe que consegue alcançar o Bahia, Sport e Atlético Paranaense com uma vitória, nesse momento, é o Vasco. E ainda assim, não sai da zona do rebaixamento por critério de desempate. O Botafogo, por falar nisso, perde para todo mundo. Então, se empatar em pontos, o Botafogo sempre vai ficar atrás. Ou seja, o Botafogo, se quiser escapar da zona do rebaixamento, vai ter que fazer muitos pontos, ficar à frente em pontos, porque em número de vitórias, esquece, isso realmente vai ser muito complicado. Botafogo, Curitiba e Goiás, nesse momento, estão virtualmente rebaixados. A gente tem que ser muito realista em relação a isso. Agora é aquela história, restam 13 jogos. E dependendo do que o Botafogo fizer nessas 13 partidas, pode ser que a gente tenha um milagre alvinegro, que nesse momento é o que a gente precisa. Falando aqui muito honestamente, desde 2003, quando pontos corridos foram implementados, o Botafogo nunca teve na sua história uma campanha tão ruim depois de 25 partidas. A última vez que o Botafogo teve uma pontuação tão baixa assim foi em 2009, e na ocasião a gente tinha 24 pontos. Já em 2014, ano que a gente acabou sendo rebaixado, o Botafogo, depois de 25 rodadas, tinha 26 pontos. 6 pontos a mais do que a gente tem nesse momento. Somente um time dos ditos grandes do Brasil, após 25 rodadas, ocupava a lanterna da competição e com menos pontos do que o Botafogo. Justamente o Fluminense daquele ano. Naquele ano, o Fluminense conseguiu dar uma reação nas 13 rodadas finais que nunca havia acontecido na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. E nesse momento, o Botafogo vai ter que se inspirar na história do seu rival para que a gente possa conseguir operar o nosso milagre. Esse milagre alvinegro aqui que eu estou mencionando. Afinal de contas, o que o Botafogo fez no Campeonato Brasileiro até aqui não deixa sequer a torcida alimentar a esperança. Com 3 vitórias em 25 jogos, 7 derrotas seguidas, 10 jogos na sequência sem saber o que é vencer, o Botafogo não alimenta no seu torcedor a esperança por uma virada. Como torcedores, a gente acaba torcendo, acompanhando os jogos, acreditando que naquela próxima partida pode acontecer alguma coisa diferente do que já vem acontecendo. Mas a realidade dos fatos, infelizmente, é que o Botafogo não consegue responder, não consegue dar um retorno dentro de campo. E isso é absolutamente fundamental para que a gente possa sonhar com um milagre, para que essa reviravolta de fato possa acontecer. A gente vai ter 4 jogos seguidos agora, fundamentais para essa recuperação. A gente pega Curitiba, fora de casa, Corinthians em casa, Atlético Paranaense em casa e Vasco em São Januário. Essas 4 partidas podem determinar, podem selar o destino do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, tirando o Corinthians, que deu uma desgarrada agora, foi a 33 pontos, depois de vencer o líder São Paulo jogando em casa, as outras 3 equipes, Curitiba, Atlético Paranaense e Vasco, são confrontos totalmente diretos.
Confrontos esses que a gente precisa vencer, porque nesse tipo de jogo você consegue os 3 pontos, o seu adversário não pontua e com isso você vai conseguindo subir alguns degraus aí na tabela de classificação. Vencendo o Curitiba a gente sai da lanterna, vai para a antepenúltima colocação. Vencendo o Corinthians, vamos a 26 pontos, de repente podendo passar o Vasco. E vencendo o Atlético Paranaense, vamos a 29, podendo então, quem sabe, sair da zona do rebaixamento, dependendo dos resultados de Sport, Atlético e Bahia nessas próximas 3 rodadas. É difícil imaginar o Botafogo encaixar uma sequência de vitórias, coisa que ainda não conseguiu fazer nesse Campeonato Brasileiro. Mas é aquela velha história, se quiser escapar da zona do rebaixamento, tem que conseguir os resultados. Não dá para pensar em outra possibilidade que não seja vencer esses confrontos, além, logicamente, do clássico contra o Vasco. O mínimo que o Botafogo tem que conquistar nessas 4 rodadas são 10 pontos. Menos que 10 pontos não é um bom resultado. A situação, conforme você vê, é dramática. O Botafogo realmente tem que começar a fazer partidas perfeitas, parando de errar na defesa, caprichando no ataque, e isso a gente não conseguiu fazer até aqui. E para piorar, a gente ainda tem alguns confrontos bem complicados até o fim do Campeonato Brasileiro. Santos fora de casa, Palmeiras fora de casa, Grêmio e São Paulo jogando em casa, o clássico contra o Fluminense. A gente tem jogos difíceis aí pela frente. E se você considerar que o Botafogo não consegue, por exemplo, vencer um time grande fora de casa desde 2016, a última vitória do Botafogo fora do Rio de Janeiro foi contra o Grêmio em 2016, naquele jogo que colocou o Botafogo na Libertadores de 2017. De lá pra cá, 32 partidas disputadas, 26 derrotas e 6 empates. Agora a gente vai ter que enfrentar o Santos e o Palmeiras fora de casa, Palmeiras inclusive disputando o título do campeonato, precisando pontuar, no mínimo pontuar. De repente conseguir um empate de maneira muito imponderável, conseguir uma vitória. A gente realmente tem dificuldade de conseguir vencer essas grandes equipes do futebol brasileiro. E isso já vem de algum tempo. Só para você ter uma ideia, eu tinha feito um levantamento sobre 2018 e 2019. Não fiz ainda sobre esse ano de 2020, esse campeonato brasileiro, porque o campeonato ainda não acabou. Mas a situação só piorou. Em 2018 e 2019, o Botafogo teve 7 vitórias contra equipes de fora do Rio de Janeiro. Apenas 7 vitórias. Nenhuma fora de casa. Então os números não são nada favoráveis. Já faz bastante tempo que o Botafogo perdeu a sua competitividade. E justamente por isso, por ter perdido a sua competitividade, que a gente tem tanta dificuldade de conseguir enxergar um horizonte onde a gente vai conseguir vencer Santos, Palmeiras, Grêmio, São Paulo, esses 3 principalmente, Palmeiras, Grêmio e São Paulo, times que brigam aí pelo título do Campeonato Brasileiro, a gente realmente vai ter que se superar e se superar muito, não é pouca coisa. Temos que nos inspirar de fato no Fluminense de 2009. Aquele Fluminense que era lanterna na 25ª rodada, com 18 pontos conquistados apenas, conseguiu terminar na última rodada daquela edição fora da zona do rebaixamento, conseguindo um empate contra o Curitiba no Couto Pereira, que acabou rebaixando a equipe do Coxa e salvando a equipe do Fluminense. Eles conseguiram se superar. Ninguém dava nada por eles, o Fluminense era lanterna, afundado na zona do rebaixamento, assim como o Botafogo está nesse momento. Só que a gente tem que realmente buscar alguma inspiração para que esse time do Botafogo possa acreditar que ainda é possível. E essa recuperação tem que começar, de qualquer maneira, contra o Curitiba. Se a gente não conseguir encaixar uma vitória contra o Curitiba, o abatimento que pode tomar conta do elenco, já que é um adversário que está em antepenúltimo lugar, também afundado na zona do rebaixamento, se nem um time que está tão na lama quanto a gente conseguir vencer, olha o que isso pode fazer sobre o moral da equipe, né, que já está muito abalado, diga-se de passagem. É realmente uma situação muito complicada. O Botafogo vai ter que fazer coisas nessa reta final do Campeonato Brasileiro que não conseguiu fazer até aqui no ano inteiro, diga-se de passagem. Porque vale lembrar, o nosso Campeonato Carioca foi muito ruim. Na Copa do Brasil a gente foi eliminado pelo Cuiabá sem conseguir fazer um mísero gol em 180 minutos. E agora, estando a 10 rodadas seguidas sem vitória, com 7 derrotas na sequência, a gente vai ter que realmente torcer por um novo Botafogo a partir desse jogo contra o Curitiba. Que o Barroca possa aproveitar de fato essa semana cheia para trabalhar. Porque a partir de agora é comum a gente ter semana cheia de trabalho. E a cada semana cheia, a gente tem que fazer uma preparação muito, mas muito perfeita para que a gente possa chegar na partida, colocar em prática aquilo que foi trabalhado e conseguir o resultado. Temos que vencer o Curitiba. Em algum momento, essa sangria de jogos sem vitória tem que acabar. E o momento para acabar é agora. Não podemos perder mais tempo. O Botafogo não tem mais margem para errar. Tudo que já podia ter errado, errou. Agora é mirar o acerto, é mirar a vitória, fazer os gols, corrigir as falhas defensivas,
parar de ter nas nossas laterais uma porta constantemente aberta para os nossos adversários e terminar depois da última rodada fora do Z4. É difícil? Sim. Parece impossível? Parece. Tudo está contra o Botafogo, tá? Todos os prognósticos estão contra. Mas a equipe tem que se unir, tem que se fechar e focar em vencer cada partida, mesmo que seja por 1-0. É não sofrer gol lá atrás e conseguir beliscar uma bola que seja lá na frente. Mas e você, Fogão? O que você espera do Botafogo nessas 13 rodadas finais? Você ainda acredita que o Botafogo pode conseguir permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 4.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.